Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Uma alegria muito grande novamente nos reunir com os irmãos da família espírita, do Centro Espírita Portal da Luz. Um abraço fraterno a todos vocês. Hoje nós vamos conversar a respeito do Natal e de Jesus. Antes de entrarmos em Jesus, falar sobre Jesus, sobre o Natal, eu queria convidá-los a fazer uma reflexão a respeito do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Sei que todos vocês já leram inúmeras vezes o Evangelho. Não sei se muitos se demoraram no prefácio do Evangelho. O prefácio do Evangelho é uma comunicação mediúnica, dada pelo Espírito de verdade. Todos nós sabemos que o Espírito de verdade é Jesus, o amorável Mestre. Jesus, aquele que é o governador espiritual do orbe. E ele manda essa mensagem e Kardec coloca no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler, o prefácio é bem curto, para destacar um item dessa parte do Evangelho. Ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Destaco agora este parágrafo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assina o Espírito de verdade. Meus irmãos, o Espírito de verdade é Jesus. E ele diz: eu te amo. Ele se refere, como ele comanda toda uma falange de espíritos, as vozes do céu, ele diz: nós os amamos. Mas está implícito Jesus dizer, claro, em bom tom, eu vos amo. E hoje nós vamos falar de Jesus e falar de Natal. Jesus. O que nós sabemos de Jesus? Se pedisse para alguém falar de Jesus, nós iríamos falar do Espírito iluminado que ele é, o Espírito mais evoluído que já foi dado à Terra a conhecer. Kardec pergunta aos espíritos superiores se teria alguém como referência para a humanidade seguir, alguém que servisse de exemplo. E os espíritos superiores respondem, uma palavra simples, Jesus. É a questão 625 do Livro dos Espíritos,
Ele responde simplesmente Jesus. Nós vamos hoje ver, nesse primeiro momento, uma descrição física e espiritual, moral de Jesus. Descrição feita essa por alguém que viveu ao tempo de Jesus. Foi uma carta que o senador Públio Lentulus mandou ao imperador Tibério César, descrevendo essas características morais e físicas de Jesus. Nós vamos ler esta carta e vamos tentar imaginar Jesus naquela época andando em Jerusalém, em toda a cercania onde ele fez o seu messianato. Públio Lentulus diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ele ressuscita os mortos, ele cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. E seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca, irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separado pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto, como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir antes, mas antes viram chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus.
Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a ninguém, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele tem praticado afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lidizione Sétima Luna Seconda. Esse documento ele foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Meus irmãos, nessa descrição, quando nós lemos com atenção, esta carta merece estudo. Aqui eu trago como notícia, mas ela merece ser estudado, visto que um romano, um senador, um patrício, descreve Jesus de uma forma magnânima, onde aponta que nunca viu ele fazer mal a ninguém, ao contrário, só fez o bem, nunca desrespeitou nenhuma lei, que era cordial, que ninguém o conseguia encará-lo, tal o brilho dos seus olhos. Esse é Jesus, quando esteve encarnado. Esse é o corpo que lhe vestiu. Agora, nós vamos pegar uma outra faceta, um outro ângulo. Isso aqui é o que o Públio Lentulus colocou. Na Bahia, no ano de... Nasceu no dia 26 de maio de 1861, em Santo Amaro. E foi desencarnar em Salvador no dia 22 de agosto de 1926. Amélia Augusto do Sacramento Rodrigues. Uma escritora, poetisa, viveu no Brasil. Depois que ela desencarnou, ela foi integrar a falange do espírito Joana de Ângeles. E do plano espiritual, ela nos mandou muitas mensagens, alguns livros, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. No livro Primícias do Reino, ela traz uma página que tem por título Jesus. Nós vamos... Ela, para fazer essa página, ela pega um versículo, um capítulo do Evangelho de João, onde lá no capítulo 12, no item 32 do Evangelho de João, está escrito: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós não vamos conseguir reproduzir tal qual a poetisa, tal qual a Amélia Rodrigues, que tem a verve poética, é um espírito de escola, mas aquilo que eu conseguir passar, tenho certeza, vai contribuir muito para as nossas reflexões. Volto a frisar, está lá no livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, tem por título essa página Jesus, onde cada um poderá depois ler com mais atenção, degustar, aprofundar, extrair todo o ensinamento e ensinamento que Jesus traz e a beleza poética da Amélia Rodrigues. Ela diz assim que enquanto brilhava
em ouro os raios do sol, banhando a natureza incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras e dita as instruções finais e significativas e delineado a rota para as tarefas do futuro. Com uma claridade indefinível, Jesus ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças da redenção pelo trabalho no porvir. A montanha na Betânia ia diminuindo, os horizontes do mundo iam se alargando, se ampliavam, e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos sob a sua inspiração. Ele convivera com aquela gente simples, estabelecendo uma base fraterna com aqueles espíritos. Ele se apagara para ministrar humildade e descera, reencarnara entre nós para melhor servir. Ele, governador da terra, dispensou intermediários e veio ele mesmo participar dos mínimos detalhes da preparação. Se demorou a cada dia no mais acendrado desvelo, de modo que lhe pudesse infundir, pelo exemplo, as lições firmes do dever e da abnegação. Jesus, espírito de luz, prevendo as consequências políticas, sociais e espirituais que a sua mensagem ia fazer na história dos tempos, ele já podia divisar aqueles que se deixariam sacrificar e se viciar, permanecendo fiéis aos postulados da verdade até a morte infamante. Assim pensando, o Rabi inundou-se de inusitada alegria. Os conquistadores preparavam soldados e mercenários infundindo o terror e utilizavam-se das estratégias bélicas estabelecidas pela impiedade, pela espionagem, pela traição. Combatiam corpos, espoliavam cidades, esmagavam as aspirações dos povos enfraquecidos. Jesus não. Ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a amargura da paciência, a armadura da paciência, a arma do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. O campo talvez ficasse muitas vezes cheio de cadáveres dos legionários que se dariam ao sacrifício, mas que jamais sacrificariam outrem. Oferecera-lhes os instrumentos desconhecidos até então, instrumentos da concórdia, da mansidão, e inaugurara um estranho e singular modo de combater o combate da não violência. Para ele, por essa razão, no entanto, aparentemente não houve lugar. Não teve lugar para Jesus. Todavia, as lições vivas e incorruptíveis do seu amor brotaram bênçãos e um punhado de espíritos revestidos pelas vestes carnais que ficavam na retaguarda, paulatinamente, vagarosamente, alcançariam os altos e inamovíveis objetivos a conquistar logo mais. Era como se fosse um pólen. Entretanto, fecundaria a humanidade inteira. Venceria as distâncias e os tempos. No infinito das horas, chegaria o momento da comunhão final com os amados e o triunfo total sobre as misérias que convulsionavam as mentes e os corações. Jesus recordou-se daqueles homens e mulheres arrancados dos seus quefazeres diários
para a incomparável jornada do socorro fraternal. Nem eles mesmos, aqueles que acompanhavam Jesus, se aperceberam da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Acarinharam meses a fio estranhas e ingênuas esperanças. Lutaram entre si, disputando primazia, quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Sonharam quiméricos triunfos, aspiraram honrarias banais. Agora, lentamente, aclaradas as interrogações que perturbavam a faculdade de raciocinar e nublavam os sentimentos, podiam pressentir a elevada responsabilidade de que se encontravam por fim investidos. Saíram pela terra qual discreto perfume de poderosa impregnação. E por onde passavam, sem o perceber, deixavam sinais inapagáveis. Jesus os escolhera de diversas procedências, corações comprometidos com os vários mistérios do dia a dia. A uma mulher habituada aos coxins de seda e à sedução, oferecera valor e forças para, renovada, ser exemplo viva da vitória do Espírito sobre a carne putrescível. Ele fala de Maria Magdala. Tocara o orgulhoso doutor da lei, ensejando-lhe penetração profunda no complexo mecanismo dos renascimentos purificadores. Jesus fala ao doutor da lei a respeito da reencarnação. Acena para um administrador fiel às esperanças do reino, restituindo-lhe a filha enferma em eloquente atestado sobre o valor da saúde espiritual. Ele, com verbos simples, com atitudes desataviadas, ele confundia os hipócritas, os mentirosos, os enganadores, porque ele, com o seu olhar, penetrava o íntimo de cada um deles, e eles que se compraziam na malversação dos valores de toda a natureza. Os amigos íntimos de Jesus, os comensais de toda hora, Jesus os escolhera nas funções modestas do povo, pescadores, adestrando-os em regime de austera disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limite. Ele sabia que a sua voz eles a levariam cantando, suarentos e trôpegos, batendo as pernas, mas resolutos, conscientes, a todos os espíritos, lenindo, pensando as terríveis ulcerações que minavam o organismo da humanidade. Naquela época, o homem não dava valor a nada, só a matéria. Após Jesus, as coisas mudam. As mãos da cupidez e da criminalidade se levantariam. Todas as torpezas seriam arregimentadas. As mais infames armas seriam utilizadas contra, enquanto eles ficariam fiéis no seu testemunho percorrendo a terra. A perseguição aos cristãos, Jesus sabia que ia ocorrer. Jesus podia vislumbrar as labaredas, as cruzes, os animais e os gládios, as crueldades ímpares e as perseguições implacáveis que movimentariam contra eles, sem lhes diminuir o ânimo, nem lhes quebrantarem a coragem, pois que se sustentavam na igreja da revelação, assentada na rocha da verdade, com o cimento do seu sangue e o selo da sua ressurreição, ficando reservado ao futuro o resultado do seu exílio por amor. Jesus, o cordeiro, confraternizaria com o lobo e o joio cederia lugar ao trigo, enflorescendo a gleba humana com as bênçãos da paz integral.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Entoavam as vozes angélicas, saudando o Rei excelso que chegava ao sólio do Altíssimo. O divino amigo, além da esfera de sombras em que ficaram os homens embrulhados em paixões e ansiedades, com um espírito túmido de confiança, abriu os braços e toda a harmonia balbuciou, pensando naqueles que o seguiam através dos tempos. Pai nosso que estais no céu. E retornando ao seio daquele que o enviou, sem se apartar, porém, dos lutadores da retaguarda terrena, até a consumação dos erros. Desde então, meus irmãos, o sofrimento e a dor encontraram amparo em débeis mãos que se fortalece ao contato do trabalho cristão. Por onde passe a guerra, semeando cadáveres e destruição, seguem corações abnegados, atendendo à viuvez, à orfandade, o abandono e a miséria. Não mais a piedade se instalou na terra sem nem a perseguição conseguiu pleno triunfo. Sempre tem um cristão auxiliando aquele que está fragilizado. Em toda parte, Jesus tem estado presente e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Lembramos que Jesus não falava para corpos, Jesus falava para o espírito imortal. Jesus não triunfou no mundo, mas Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos nós, todos unidos, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Meus irmãos, Amélia Rodrigues nos traz essa página linda, maravilhosa, para que a gente reflita, lembre dos primeiros cristãos que foram ao circo, foram ao martírio para honrar, para seguir as orientações de Jesus. Nós outros já não precisamos mais ir ao martírio, porque já não nos perseguem por sermos cristãos. Mas é preciso que nós sejamos cristãos também em nossas ações, não só no nosso falar, mas na maneira de agirmos. No livro Parnaso dela em Túmulo, Carmen Sinira, uma poetisa, ficou conosco como encarnada há 31 anos só. Nasceu em 1902 e faleceu em agosto de 33. Ela mesma achava que, devido à sua espontaneidade poética, que era tão grande, ela acreditava que eram de origem mediúnica. Ela glorificou o amor, a renúncia, o sacrifício, enfim, trouxe maravilhas para nós. Depois, como desencarnada, aí ela traz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz mensagens belíssimas. E uma delas diz assim, tem por título Na Noite de Natal. E nós estamos nos aproximando do Natal. Noite de paz e amor, repicam sinos doces, harmoniosos, cristalinos. Cantando a excelsitude do Natal, a estrela de Belém volta, de novo, a brilhar entre júbilos do povo sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração.
Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho, a mãezinha idolatrada, irmão abraça irmão. Dentro da noite, há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume sob claro do céu. Nascem canções e flores de mansinho em edenes fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas lá fora a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando à morte a bênção do repouso e terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana que segue aflita sob a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu, que aceitaste a luz renovadora do rei que se humilhou na manjedoura para amar e servir, volve o olhar compassivo à senda escura, vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz. Para unir-nos no amor fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor. Traz a quem sofre a lúcida apatia do teu prato de sonho e de alegria, temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal. Prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre, em vão, e encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. Carmen Sinira, do livro Parnaso de Além Túmulo. Jesus, quando veio, se hospedou numa manjedoura. Por que será que ele se hospedou numa manjedoura? Seria talvez porque não achou espaço nos nossos corações? E hoje, nós já hospedamos Jesus? Ele já está em nossos corações? Natal, nasceu Jesus. Onde nasceu Jesus? Onde e quando nasceu Jesus? Se nós perguntarmos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus, ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia e foi certa vez em que ouvi a sua voz tão cheia de pureza e santidade que despertou em mim a sensação de uma vida nova, qual até então eu jamais sonhara. Maria de Magdala vivia da ilusão. Depois de conversar com Jesus, se transformou. Então, para Maria de Magdala, foi lá, em Betânia, que nasceu Jesus. Se perguntarmos a Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele vai nos responder que Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, ele entregou a bolsa, a roupa e até o nome para seguir incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de vida. Para Francisco de Assis, nasceu Jesus o dia que ele tomou a decisão de seguir o Mestre. Se nós perguntássemos a Pedro quando foi o nascimento de Jesus, Pedro, que era próximo de Jesus, e Pedro vai nos dizer, sem dúvida, Jesus
nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordei, que a minha consciência acordou para a verdadeira vida. Se nós perguntássemos a Paulo de Tarso, quando deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, doutor da lei, perseguidor de cristão. Paulo de Tarso vai dizer: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Joana de Cusa, hoje nós a conhecemos como Joana de Ângeles. Joana de Cusa foi uma encarnação lá no tempo de Jesus. Joana de Ângeles estava lá naquele tempo de Jesus com o nome de Joana de Cusa. Joana, mulher do intendente de Cusa. E ela nos responderia que Jesus nasceu no dia em que ela, amarrada ao poste do circo em Roma, ouvindo o povo gritar, negue, negue, era para abjurar Jesus, e o soldado com a tocha acesa para queimar viva, dizendo, este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer. Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo seu corpo, pôde com toda certeza e sinceridade dizer, não, ele não me ensinou só a morrer, Jesus me ensinou também a amá-lo. Perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu no dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas. E me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse, mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi, Senhor, dá-me dessa água. Perguntemos a João Batista, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Ele nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro, onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse, Lázaro, levanta e sai. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Meus irmãos, perguntemos a Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos ao espírito Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo,
Vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente à progenitora, a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Agora, pensemos um pouquinho. E para nós, quando ele nasceu? Para nós, quando nasceu Jesus? Pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a paz. Meus irmãos, Jesus sabe. Jesus sabe quantas lágrimas você verteu a sós, sem ninguém para lhe estender um ombro amigo, sem uma palavra de alento, sem nenhum consolo. Quando você descobre que seus amigos, nos quais você depositava a mais sincera confiança, lhe traem e a amargura lhe visita a alma dolorida no silêncio das horas, Jesus sabe. Jesus conhece os mais secretos pensamentos e sentimentos de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Jesus sabe das noites mal dormidas, quando você se debate em busca de soluções para os problemas que lhe preocupam a mente, das dores que lhe dilaceram a alma, quando a solidão parece ser a única companheira fiel. Jesus sabe. Dos obstáculos, dos imensos obstáculos que você já superou, que você venceu sem nenhuma estrela por testemunha, Jesus sabe. Da sua sede de justiça, Jesus sabe. Da sua luta para ser cada dia melhor que o dia anterior, Jesus sabe. Jesus, esse irmão maior, a quem o Pai confiou a humanidade terrestre, conhece cada um dos seus tutelados. Ele te conhece. Se você sofreu algum tipo de calúnia, de injustiça, alguma punição imerecida, Jesus sabe. Jesus conhece as suas horas de vigília ao lado do leito de um familiar enfermo. Sabe da sua dedicação aos filhos, tantas vezes ingratos, ao esposo ou à esposa problemática. Jesus sabe dos seus autoenfrentamentos para vencer os próprios vícios e as tendências infelizes. Jesus conhece suas fraquezas, seus medos, suas chagas abertas, suas inseguranças. Jesus sabe das muitas vezes que você persiste em caminhar mesmo com os pés sangrando. Jesus sabe o peso da cruz que você leva sobre os ombros. Jesus sabe quantas gotas de lágrima você já derramou por compaixão, sofrendo a dor de outros corações. Jesus conhece suas muitas renúncias, suas amarguras não confessadas. Jesus sabe da esperança que você já distribuiu, dos alentos que você ofertou, das horas que dedicou voluntariamente a benefício de alguém. Jesus conhece suas ações nobres e percebe o desdém daqueles que só notam e ressaltam suas falhas. Jesus entende seu coração dorido de saudade,
dilacerado pela solidão, amargurado pelas dificuldades que às vezes parecem intransponíveis. Jesus sabe que todas as situações pelas quais você passa são para seu aprendizado e para seu crescimento na direção da grande luz. O sublime pastor conhece cada uma de suas ovelhas e sabe o que se passa com cada uma delas. Por isso mesmo, ele assegurou: nunca estareis a sós. Jesus é o divino amigo que nos segue os passos desde sempre para sempre. E nos momentos em que suas forças quiserem abandoná-lo, aconchegue-se junto ao seu coração amoroso e ouça sua voz a lhe dizer com imensa ternura: meu filho, trace o seu suco, recomece no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das suas mãos lhe fornece ao corpo o pão terrestre. Sua alma, porém, não está esquecida. E eu, o jardineiro divino, o cultivo no silêncio dos meus pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se lhe escapar das mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirá que surge em você e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os seus suores e misérias formam o tesouro que tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Nos disse Jesus: brilha a vossa luz. Meus irmãos, Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Digno fazermos as nossas festas, as nossas confraternizações neste ano de 2020, com mais cuidado, dado estarmos em meio a uma pandemia, que todos nós tenhamos os cuidados necessários para não nos contaminarmos, nem contaminarmos alguém. Mas, além dessas festas, já que tradicionalmente nós fazemos, de enfeitarmos nossas casas, de trocarmos presentes, é importante que façamos o esforço para que Jesus nasça em nós. Jesus está conosco. Precisamos nós estar com Jesus. Em 1818, Joseph Moore, um padre, criou a música Noite Feliz. Ele fez a letra, a história é muito bonita, que está num vídeo já circulando aí na internet. Provavelmente nos próximos dias vocês terão acesso a toda a história da música ali, feita pelo Joseph Moore 2 anos antes, aí quando o órgão quebrou na igreja, ele foi procurar Franz Grupp para fazer a música. Mas o que eu queria trazer para nós encerrarmos a nossa live de hoje, se eu conseguir aqui, vamos ver se eu consigo, colocar a música Silent Night, Noite Feliz. Então, vamos ver se eu consigo aqui, para daí nós encerrarmos com ela. Só um pouquinho, que daí eu estou aqui buscando no meu celular, né? Então, aqui, achei. Vamos aqui agora, tá? Vou mandar um pouquinho aqui, põe aqui mais um. Vocês vão ver como ela é, como foi composta quem é alemão.
Essa que é a original em alemão. Meus irmãos, depois eu compartilho esse vídeo com a Josi no WhatsApp, daí ela repassa para quem tiver interesse. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo próspero, com saúde e em paz. Agradecido que sou por esse convívio durante o ano com vocês do Portal da Luz, com a espiritualidade amiga que ampara e protege esse centro, a espiritualidade mentora. Eu digo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra por caridade de praticarmos o mal. Que assim seja.
Sim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz, encerramos a live desta noite. Que assim seja.